Malta, 5 minutos mais um de bônus. Eu vou direto, mestre. Quero meus 10 direto. Direto, sem réplica, são 8. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, os convidados, doutor Geraldo Prado, doutor Ricardo, doutor Marcelo, eu gostaria de agradecer a presença, terem vindo aqui. Doutor Geraldo, a gente tem um amigo em comum, eu já acompanho o doutor Geraldo na posição dele sobre redução da maioridade penal, e nós somos divergentes. Até tem um vídeo dele muito interessante, que ele fala das peraltices da adolescência dele. As minhas foi mais, viu? Mas um dia eu quero debater com você sobre isso, porque nas suas peraltices, você aos 16, 17 anos nunca mandou assassinar ninguém, queimou ninguém no pneu, então eu quero me aprofundar com você nesse debate que eu sei que você conhece. Quero reverenciar o conhecimento jurídico dos senhores e dizer que se a base do governo tivesse me pedido um palpite, chamado os universitários, eu teria pedido a eles, olha, traga ele num dia e os outros dois no outro dia. Porque o que vocês falam aqui, ele desmente ali. Vocês estão falando, a lei, esse processo é jurídico-político. O impeachment está na Constituição. Existe uma lei de responsabilidade fiscal. E a gente sabe que a lei, ela é factível de interpretação. É tanto que tem muito inocente na cadeia e bandido na rua. Porque o juiz interpretou de um jeito, o Ministério Público interpretou de outro. É tanto que o advogado pega a causa diversa e ele constrói um raciocínio em cima da lei, busca uma filigrana e tira o cara da cadeia. Aliás, no Brasil é muito ruim porque só arruma filigrana para soltar pilantra. Não arruma filigrana para soltar o inocente que está na cadeia. Então a lei é factível de interpretação. E os senhores construíram uma interpretação. E Geraldo, lá no meio da fala dele, falou uma coisa interessante quando saiu uma pergunta que eu estava vendo pela televisão. Essa história de golpe. Ele disse, olha, se o cara sabe que não cometeu crime e mesmo assim vota, é um golpe. Mas se o cara tem consciência, a sua consciência aponta para que houve crime, ele entendeu a lei que é um crime, isso não é golpe. Então nós estamos diante disso, e é assim que esses senadores precisam se portar. É ter o juízo pronto, consciência pronta, e o sujeito que está convencido de que não é crime, vota pelo impeachment porque ele tem medo da base dele lá. Não é honesto. Não é honesto. Até porque eu dizia, a própria base do governo, quando Dilma começou a cooptar todo mundo, quando instalou essa comissão, e chamando, agora vamos tratar um por um, eu falei, ela está comprando mercadoria na internet, vai receber um tijolo em casa. E no dia da votação do impeachment, todo mundo entregou o tijolo. Ela comprou, ele entregou o tijolo. Eu estou formando o meu juízo. Então, quando vocês repetem uma fala do advogado da União, doutor Zé Eduardo, o Supremo fez um recorte, o recorte que veio da Câmara, e aquela sessão lá no Supremo, que foi madrugada dentro, tudo que é ministro não falou para botar isso em ata, não. Quem ficava forçando a barra era o ministro Marco Aurélio Lewandowski, os dois, vocês se lembram disso? Não, vamos botar, acho que tem que botar. Não, não precisa não, o próprio Barroso, não, você não tem necessidade disso. Não, faz o recorte, tá bom. Só são esses dois crimes. E aí, o advogado da AGU diz o seguinte, só pode falar nisso. E aí ele comenta os votos lá da Câmara. Votaram fora do objeto, votou pelo papagaio, pela mãe, pelo tio, em nome de Deus, zombaria que eu não gosto. O cara vota em nome do que ele quiser. E quando ele veio aqui, eu li o voto de Jacques Wagner, pela minha mãe, pelo meu pai. E eu li dizendo que era um voto que ia ser meu. Eu falei, está fora do objeto, é crime. Não, mas esse voto é de Jacques Wagner, no impeachment de Collor. O que é o objeto? Quando vocês dizem, é preciso olhar para esses dois pontos do recorte que veio da Câmara, ponto, não pode falar do conjunto da obra. Aí ele desmente vocês, porque ele vai lá e defende falando do conjunto da obra. Um governo que atua pelo social, que fez o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, recorre a todo o currículo do Lula, que tocou pelos mais pobres, que um pai faz uma opção por comprar uma casa ou comprar um carro para a família, mas se comprar o carro sem ter o dinheiro, ele toma o carro e toma a casa. Ele faz a defesa no conjunto da obra. Como que isso é uma casa política? Eu tenho que fazer o meu questionamento
do conjunto da obra a partir daquilo que eu entendi que foi crime. Por exemplo, eu pergunto aos três: vocês assistiram o processo eleitoral? Todos nós assistimos. Vocês viram as peças publicitárias da Dilma? Viram. Ela dizia: não vai subir juro. Ela dizia nas peças publicitárias: não vai faltar comida, nós temos dinheiro, o Brasil tem suporte. Mas ela só disse isso porque ela tinha na mão um orçamento mascarado em função das pedaladas fiscais. Ela fez as pedaladas consciente naquele ano de eleição e entrou para 2015 adentro. Aí diz: não, mas o Congresso legitimou. Foi. Naquele dia que legitimou, o PMDB era bom. Agora é demônio, mas naquele dia era bom. O PMDB estava todo sentado na mesa. Renan, Romero, todo mundo. Esticaram a lei de responsabilidade, estuparam ela para caber 1 ano e 4 meses de pedalada de Dilma dentro. Então, quando eu escuto essas contradições, eu fico pensando que nós estamos vivendo no fantástico mundo de Bob. Que isso aqui é o país de Alice. Nós estamos no país de Alice. País da Mil Maravilhas. Não é. Então eu preciso recorrer ao conjunto da obra. Por que nós temos hoje 11 milhões de empregados? Porque ela pedalou e mentiu no processo eleitoral. Por que nós temos hoje 300 desempregados por hora? Porque ela pedalou e mentiu no processo eleitoral. Por que essas pessoas votaram nela? Votaram nela porque acreditou na mentira. Tinha um prato assim, ó. Se vocês votarem no Aécio, aí a comida ia embora. Eles vão levantar o juro. Com 11 dias ela levantou o juro. Então, quando diz essa mulher tem 56 milhões de votos, 54 milhões de votos, convoca esses 54 milhões de votos para ir para a rua com ela, que eu quero ver. Não representa. Ela tem no máximo hoje os movimentos sociais, porque foram beneficiados nesse governo. Aí o senhor diz lá na frente, e não tem problema nenhum, porque eu já defendi como o senhor. Eu estava na televisão vendo o senhor falar sobre o impeachment do Collor, como se deu. Foi uma aula para mim. E eu já defendi como o senhor defende hoje, até o dia que eu descobri a mentira. Senhor, eu viajei esse país satanizando Lula, satanizando a Dilma, no primeiro turno da Dilma, na primeira eleição dela. Eu viajei esse país inteiro. O que o senhor está falando com veemência, eu também falei, acreditando. Mas ele se comporta como se tivesse descoberto o Brasil, como se Lula tivesse rezado a primeira missa no Brasil. Isso aqui não tinha nada. Houve inclusão social. Por que Fernando Henrique deu os fundamentos da economia? Nem sou PSDB, nem sou PT. Aliás, as ideias de Fernando Henrique legalizar a maconha me causam náusea. E quando eu era deputado federal, eu votei com o PT 4 anos contra Fernando Henrique Cardoso. Eu acreditava como o senhor. Essas pessoas que foram à rua, que o senhor estava mostrando ali, essas pessoas são aquelas que foram assaltadas de um sentimento de decepção como eu. Quando o senhor diz assim: mas vamos tirar uma mulher, porque uma coisa é um câncer, outra coisa é um corte na mão. Se um corte na mão for doença, é doença igual ao câncer, doutor. Aí o senhor diz: quem é que vai taxar os mais ricos? Lula podia ter feito isso, mas pelo contrário, ele se tornou amigo deles, porque os mais ricos do Brasil estão presos. Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, tudo amigo de Lula. E benevolentes, porque paga para ele palestra de 700 mil, de 500 mil, benevolentes. Quando eles dizem: olha, essa mulher fez isso, mas foi para pagar a Bolsa Família, foi para pagar a minha casa, a minha vida, a gente até se emociona. Quando você vai lá e pega a danada da planilha, desses quase 100 bilhões, 1 bilhão e 700 foi para Bolsa Família, e um tiquinho desse tamanho foi para minha casa, a minha vida. A maior parte, doutor, foi para o BNDES. Sabe por quê? Tinha um buraco desse tamanho, o metrô da Venezuela, o porto de Cuba, dos amigos de Lula. Quando você diz: é porque o mundo inteiro, quem está revoltado é Maduro, é o índio da Bolívia, é Raul Castro, sabe, os ditadores da África que tiveram as dívidas perdoadas com dinheiro nosso suor. A maioria do dinheiro foi para o BNDES. Então a minha convicção é que a mentira do processo eleitoral, João Santana, que eu chamo de ilusionista, de Mr. M, que está preso, aí quando vocês dizem: ah, porque eles querem tirar a presidente, dar um golpe, porque eles querem parar a Lava Jato. Se parar a Lava Jato, o maior beneficiário será o PT. Zé Disseu está preso, Vacari está preso, vai soltar todo mundo. Tem gente do PMDB também vai ser beneficiado, pode até ser, mas vai ser todo mundo. Não tem um homem nesse país, não tem um homem que vai parar a Lava Jato. Lava Jato pertence ao povo do país, doutor. Ninguém vai parar. O país vai piorar?
Vai, mas o ordenamento jurídico desse país diz que tem que ter presidente, e se ele cai, assume o vice-presidente. Então, a mim me faz muito mal ouvir essa história de golpe, porque os Estados Unidos, o imperialismo, só presta quando favorece a vocês. Ah, porque os jornais dos Estados Unidos, olha aqui, ó, fez esse editorial, o próprio Estados Unidos, falando que vai acontecer um golpe no Brasil, quer dizer, o editorial deles vale quando favorece a vocês, o resto não vale nada. Isso é brincadeira. Então eu penso, o senhor defende com a alma, parabéns. O senhor está mostrando o conjunto da obra, e em muitos momentos isso é até emocional, que a base do governo devia ser e não é. Lindbergh mesmo esbravece, esmurra aqui e não fala com emocional, né, assim, querendo chorar, tal. Devia falar, o senhor fala bem isso. Sabe por quê? Porque o senhor crê, eu também já fiz a mesma coisa. Conclua, senador Magno Malta. Agora, lhe elogiei, isso é meu chegado. Ó, olha, não, você é meu chegado, olha. Então veja, o senhor fala do conjunto da obra para me convencer. Eu estou aqui para ser convencido. E quando o senhor trata do conjunto da obra, é para me convencer. Eu também preciso falar do conjunto da obra para dizer ao senhor como eu me sinto, e o meu juízo está sendo formado por aqui. Eu não tenho nenhuma formação jurídica, doutor. Meu sonho era ser advogado, doutor Ricardo, sabia? Fiz vestibular 3 vezes, não passei nenhum. Mas eu sei que a lei é factível de interpretação. O senhor interpreta de um jeito, o promotor de outro. O senhor de um jeito, eu de outro. Zé Eduardo veio aqui construir um raciocínio, é claro, ele é advogado da União. Mas o primeiro raciocínio, um dia eu vi a entrevista dele com Miriam Leitão, que eu achei que Miriam Leitão estava achando que Chico Rendiz ia entrar na porta, porque era rolando o Lero inteiro. Conclua, senador Magno Malta, já deu 8 minutos? Já, sim. Ah, sim, senhor. Então, fiquem à vontade para me responder. Quem quiser falar. Eu não vou perguntar nada a ninguém, porque na verdade, e aqui nós estamos para ser convencidos e formar juízo. O jurídico é o jurídico, e parabéns pelas interpretações, pela capacidade. Acho isso fantástico, senão não queria ser advogado, senão não tinha tanta vontade de ser advogado. Fantástico. Mas a construção do juízo dos senhores enquanto advogado não é o raciocínio que eu tenho e no conjunto da obra. A partir do processo eleitoral, esse país foi para o esgoto. Viramos piada do mundo. Não tem um programa de humor no mundo que o Brasil não está incluído. Nos jogaram no esgoto. E a chegada de Temer vai melhorar? Vai não. Vai piorar. Nós estamos em queda livre. Vamos para uma situação pior ainda. E se ele, estou mandando um recado, vier assumir esse país e não formar um ministério de notáveis, de pessoas honradas, dignas nesse país, para buscar a credibilidade da sociedade, nós vamos ficar muito mais pior do que deveria ficar. É preciso que haja isso, que haja unidade. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Conclua, senador. O senhor disse que as grandes entidades não foram para a rua. Mas eu vou dizer para o senhor de uma entidade maravilhosa que foi. O povo vestido de verde e amarelo. Essa é a verdadeira entidade. Collor foi uma situação, essa é outra. Quando o senhor fala da experiência, eu encerro dizendo que experiência é igual dentadura, só cabe na boca do dono. Obrigado. Algum dos senhores querem responder? Que os três, e começaríamos por mim, pode ser, presidente? 3 minutos para... Não, queremos! 3 minutos para cada um dos senhores convidados. Senador Magno Malta. Eu vou colocar 9 minutos, aí vocês fazem a divisão que achar conveniente. Obrigado. 3 minutos. Perfeito. Ah, tá, perfeito. Senador Magno Malta, sabe da nossa admiração, nosso amigo comum. Não vou tentar convencê-lo de que a redução da idade penal, do patamar penal, é uma situação de enorme gravidade, isso vai ficar para o futuro. Mas eu tenho a impressão que não me saí muito mal na tentativa de convencê-lo de que a lealdade à Constituição é fundamental. O senhor, ao final, disse o seguinte, se dirigindo ao doutor Marcelo: se o presidente deixar, se a presidente deixar o governo, entra o vice-presidente, porque é isso que está na Constituição. Na realidade, Vossa Excelência intui algo que vai para além. Vossa Excelência intui algo que vai para além dessa reunião aqui, que é o papel do Senado, que é a responsabilidade do Senado, aquilo que eu disse no início da sessão de hoje, de ter lealdade à Constituição. De ter lealdade à Constituição. Lealdade à Constituição
não está apenas em respeitar as substituições que a Constituição prevê, do governador pelo vice, do presidente pelo vice, mas respeitar as diferenças entre a reprovação, que o senhor tem como justo. O senhor, eu não tenho a sua eloquência, eu não sou político, eu não sou emocional. Aliás, eu nem vim aqui para dar uma opinião política, porque a opinião política que vale é dos senhores e das senhoras. Eu vim aqui para dar opinião jurídica. É uma coisa completamente diferente. Mas a responsabilidade do Senado, neste momento, formado por senadores e senadoras da situação, da oposição, neutros, é de fazer um julgamento conforme a Constituição. Da mesma maneira que Vossa Excelência é rigoroso dizendo quero o vice no lugar do presidente, deve ser rigoroso também ao dizer só quero um afastamento, uma interrupção de mandato presidencial pelos motivos da interrupção do mandato presidencial. Eu não disse que quero. Não, mas em tese, Vossa Excelência assumiu a posição em tese absolutamente correta. Eu até disse, se ela vier a ser afastada. Exato, é uma posição em tese absolutamente correta, como é absolutamente correta a posição de que, se não há crime de responsabilidade, eu não posso julgar mandatos, eu não posso julgar promessas eleitorais. Eu não posso julgar programas que podem ter se realizado ou não ter se realizado por uma série de fatores que vão de uma eventual inaptidão para levá-los à frente ou a circunstâncias, conjunturas internacionais. Cada um vai fazer o seu julgamento. Mas o respeito que Vossa Excelência demonstra à Constituição não é o respeito para a decisão de hoje, é o respeito para 20 anos, para 30, para 40. Porque, como eu disse, nós não queremos estar em 1950, porque nós não precisamos chegar a 64. Nós queremos estar como estão os Estados Unidos, 100, 200, 300 anos de Estado de Direito. Para isso nós não podemos pensar com o fígado desse momento. Nós temos o que nos garante um norte, é o respeito à Constituição. É isso que nos garante um norte. E vai valer para tudo. E se é bom para o governo, e se é mal para o governo, o respeito à Constituição vai ser bom para o governo ou mal para o governo. O respeito à Constituição vai ser bom para a oposição ou mal para a oposição. O certo é que o respeito à Constituição é bom para o Brasil. Esse é que é o certo. E essa é talvez a mais difícil tarefa de Vossas Excelências, porque inevitavelmente eu trabalho com a emoção no julgamento. Inevitavelmente a emoção está pairando aqui. Mas os senhores são Senado. As senhoras são Senado. Essa emoção tem que ser controlada. Isso é uma exigência que a Constituição faz. Essas são as considerações que eu tinha a fazer, com todo carinho. Evidente que naquele vídeo não confessei todos os crimes da minha adolescência, ficaram alguns de fora e vamos discutir esse tema posteriormente. Mas eu tenho certeza que não é nenhum daqueles que o senador... Eu queria agradecer ao senador Magno Malta pela manifestação sincera que teve aqui hoje. É uma manifestação de decepção com o governo. E acho que nenhum de nós aqui, nenhum dos três, tem a representação do governo. Nós estamos aqui para emitir uma opinião que, neste caso específico, coincide com a opinião do governo. Então, compreendo esse sentimento de frustração. Mas, como o professor Geraldo Prado colocou, nós não podemos pensar em estabelecer um impeachment no sistema presidencialista sem ficar muito bem comprovado a existência de crime de responsabilidade e respeitando o devido processo legal. É claro que, nesse contexto, surgem duas interpretações diferentes. É claro que eu compreendo a dificuldade de se posicionar diante desses discursos juridicamente articulados. Só que, exatamente, a dúvida não deve levar à condenação. A dúvida, se não é possível compreender se houve crime de responsabilidade ou não, e a gente está se esforçando aqui, às vezes até pedir desculpas a vossas excelências, está sendo repetitivo em alguns pontos, mas, a rigor, as teses que nós estamos defendendo eram as teses vigentes no Tribunal de Contas na União, no momento que aquelas práticas foram realizadas. Se a gente admite que hoje o Tribunal de Contas da União diga que é crime, ou diga que é ilícito, aquilo que no passado ele admitia, nenhum cidadão brasileiro tem garantia de coisa alguma.
Se as decisões judiciais podem retroagir para prejudicar aqueles que estão sendo acusados, a democracia e a segurança jurídica saem muito arranhadas, senador. Assim, eu compreendo plenamente a sua preocupação, a sua insatisfação, mas o apelo que eu faço a todos os senadores é que procurem mergulhar na existência ou não de crime de responsabilidade. Eu disse, a lei é factível de interpretação. E os senhores fizeram a interpretação. E todo mundo compreende isso que está na sociedade. Na minha interpretação, a meu juízo, nós entramos onde nós estamos hoje, porque ela pedalou e cometeu o crime, a meu juízo. E quando eu perguntei, ela mentiu, quem assistiu às peças, vocês não precisam me responder, porque não precisam. Ela mentiu ou não no processo eleitoral? Mentiu porque ela tinha o orçamento mascarado e ela podia mentir. Desculpe, senador, mas aqui eu tenho a impressão que o... Não, mas sem problema. Não, mas sem problema. Então, a meu juízo, ao meu entendimento, da minha interpretação, do que eu disponho nas mãos, de fato, ela cometeu crime de responsabilidade. Ela pedalou. E eu estou aqui exatamente para ser convencido e, no meu argumento, poder também produzir convencimento. Malta, e eu agradeço muito a maneira como... A palavra agora é do Dr. Marcelo Lavanelli. Vou dar mais 2 minutos. Para mim? Não, para o Dr. Marcelo. Senador Magno Malta, primeiramente devo dizer, sem nenhuma intenção de agradá-lo, que a OAB perdeu um grande talento, uma grande vocação para a advocacia. Pena que eu não tenha tido o melhor resultado. Não passou de vestibular na prova da OAB, Não, de modo que a forma como Vossa Excelência defende as suas convicções e as suas ideias é típica de um belíssimo exemplo de advogado, que é o que nós gostaríamos que tivéssemos em cada um dos advogados da OAB. De modo que devo dizer isso. E devo dizer mais ainda, que nós somos muito parecidos, né? Dizem que duro com duro não faz bom muro, mas eu reconheço na sua veemência, na sua fluência, na sua forma de colocar a razão junto da emoção, muito do que eu faço, né? Nós não temos a frieza de uma pessoa nórdica, de ser capaz de enfrentar todas as dificuldades, absolutamente de uma fleugma britânica que eu não gostaria de ter e que sei que Vossa Excelência também não tem. Ditas essas coisas, eu devo dizer que, quanto à questão das referências políticas que fiz, primeiro tem uma explicação. Nós estamos aqui, 2 especialistas, um em direito tributário e o outro especialista em direito financeiro, e eu que sou nem especialista de uma coisa nem outra, sou um militante da causa social, me considero um militante de uma luta pela construção dessa democracia. Pois bem, então eu devo dizer que, ainda quando pareça que a minha intervenção aqui é da defesa do governo, essa impressão deve ser retificada no sentido de que, mais de que defender o governo, eu me preocupo em defender essa Constituição e essa ordem democrática que nós conseguimos construir depois de uma experiência muito dura de ditadura militar. De modo que eu não tenho procuração aqui para defender o governo como tal. E vou dizer mais, que os meus amigos que estão no governo não me queiram mal. Tenho até muitas divergências com o atual governo desta presidenta, cujo mandato agora me disponho a defender em nome da democracia e da Constituição. Gostaria de ver as políticas públicas mais definidas em certas áreas
que me são muito gratas. São os direitos humanos, é a reforma agrária, é uma expansão da educação. Finalmente, não é, portanto, uma defesa de um governo que eu estou fazendo aqui. E até faria, se fosse advogado do governo, como o ministro José Eduardo Cardoso faz, que tem o dever de defender. Mas devo dizer que defendo, e isso foi agora mencionado pelos professores. Conclua, doutor. Vou concluir, presidente. Os professores Geraldo Prado e Lodi, para dizer que o que a gente não pode deixar de mencionar é que uma coisa nós queremos preservar, sei que Vossa Excelência quer e nós também, nós que defendemos a democracia, independentemente de termos ou não absoluta identificação com o governo, que acho que ninguém tem, nem o próprio governo, que é resultado de uma aliança, de um arco da aliança muito grande, mas é que a gente não pode, senador Magno Malta, imaginar retrocessos nos avanços sociais e democráticos que até agora, a duras penas, nós estamos conseguindo e preservando. E não é só do governo da Dilma, não, é o governo da Dilma, do Fernando Henrique, finalmente de todos aqueles governos que lutaram para dar um equilíbrio a esse país. De modo que a nossa preocupação, e sei que também é sua, é no sentido de que a gente não deixe que qualquer mudança para o futuro, ainda que nós dois não tenhamos muita esperança de que essa alternativa de governo que está se colocando no horizonte, que esses avanços não sejam preservados. Mas a preocupação fundamental, e isso eu tenho realmente uma adesão não somente racional, também como emocional, é que nós não podemos sofrer um retrocesso, nem na democracia, não podemos retroceder um retrocesso nos programas sociais. Conclua, por favor, doutor Marcelo. Vou acabar, presidente. Nós não podemos sofrer um retrocesso, porque cada retrocesso que nós possamos sofrer agora vai dar muito trabalho em seguida, no futuro, para recuperar esse espaço perdido.